Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Em teu nome, Jesus, Mestre amado, em nome de Maria Santíssima, a mãe de todas as mães da humanidade, e de Allan Kardec, o sobrinho e patrono desta casa, nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão José Argelino. Caros irmãos e irmãs, muita paz a todos, e Jesus nos ilumine e abençoe. É um prazer que estamos aqui para participar desta reunião e convidamos os amigos, as irmãs, para refletirmos em torno de um tema evangélico e que diz respeito a todos nós, acreditamos seja do nosso interesse. Vamos refletir sobre a questão da fé, o aumento da fé. Encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e seguintes, um diálogo dos discípulos de Jesus com o Mestre. Eles solicitam ao Senhor: Mestre, aumenta a nossa fé. E Jesus concorda que a fé era muito importante, dizendo que quem tivesse fé, mesmo que pequena, removeria montanhas. E a seguir, atendendo à solicitação dos discípulos sobre o aumento da fé, Jesus faz uma pequena parábola, conta uma pequena historiazinha. Ele diz assim: quem de vocês que tendo um servo, há algumas versões que diz escravo, tendo um escravo ou um servo, este trabalhador, depois de servir o dia todo no campo, cuidando das plantações, dos animais, vindo para casa à tarde, ainda vai limpar a casa, preparar o jantar, servir o jantar, e depois de realizadas todas essas tarefas, como servo, ele apenas cumpriu o seu dever, não recebe nenhuma compensação por isso, nenhum elogio, nenhum pagamento, nenhum aplauso. Assim também vocês, depois de fazerem tudo aquilo que devem fazer, considerem-se como servos inúteis, que apenas cumpriram o dever. Essa palavra inútil é muito forte, e certamente Jesus não disse inútil, ele falou em outras línguas. Isto é fruto de muitas versões em línguas diferentes. Ele naturalmente disse que nós não deveríamos esperar elogios, pagamentos pelos serviços espirituais prestados ao próximo, pela prática do bem. E ele está respondendo o pedido dos discípulos sobre o aumento da fé. Refletindo sobre isso, pensamos: aquela solicitação dos discípulos era a mesma solicitação nossa em muitas ocasiões da vida.
também nós sentimos nessa condição, nessa necessidade de aumentar a fé. Porque a nossa fé ainda é frágil, ela vacila. Tem época em que nós estamos bem, confiantes, seguros, mas quando as coisas ficam difíceis, os problemas surgem, a dor aparece, a gente às vezes fraqueja e a gente sente que a fé precisava ser mais forte. Inicialmente, vamos considerar que fé vem do latim fides. A raiz fides significa fidelidade. Às vezes nós empregamos a palavra fé como sinônimo de crença, mas não é bem a crença. A fé é sintonia, é fidelidade, assim como quando nós temos um aparelho de som que pega com aquela sintonia fina, com toda a perfeição, a mensagem transmitida, a música transmitida. A fé também é esta sintonia com os poderes superiores da vida, com Deus, com Jesus, com as forças superiores do bem. À medida que nós vamos aumentando essa fé, nós vamos nos sentindo seguros, fortalecidos, equilibrados, preparados para superar as dificuldades do caminho. Enquanto a nossa fé é mais frágil, a gente titubeia mais, a gente duvida mais, a gente sofre mais. Então é importante trabalhar pelo aumento da fé. E Jesus nos ensina que a fé se aumenta através da prática do bem, mas estabelece condições sobre fazer este bem. Porque nós estudamos também na doutrina espírita que não basta fazer o bem, é preciso saber fazer. Assim como não basta sofrer para resgatar débitos, para evoluir, para purificar, é preciso saber sofrer, conforme os espíritos ensinam. Também a prática do bem tem as suas exigências, digamos assim, ou as suas peculiaridades. Quando nós falamos em prática do bem, vamos deixar claro que entendemos prática do bem como sinônimo de caridade, como sinônimo de servir ao próximo, como sinônimo de misericórdia. E a doutrina espírita, os espíritos respondem a Kardec como Jesus entenderia a palavra caridade, e eles respondem que seria indulgência, benevolência e perdão. Então nós notamos que a prática do bem não se resume em ajuda material, que a caridade não se resume à filantropia. A ajuda material é um dos tipos, é uma das espécies de se ajudar o próximo. Mas existem outras carências. Reflitamos. Todos nós temos algum tipo de carência, né? Porque tem a carência material, que são aquelas pessoas que têm dificuldade com a aquisição dos recursos materiais. Mas existe a carência afetiva, a questão da solidão, da autoestima, aquela pessoa que se sente desprestigiada, não ocupando o lugar que deveria ocupar na vida, que se sente necessidade de uma valorização. Existe a carência moral, questão dos vícios, dos maus hábitos, não só vício de álcool, de drogas, mas vícios, os maus hábitos de modo geral, da maledicência, da queixa, da lamentação, de se fazer de vítima, de se revoltar contra muitas coisas, de não aceitar a vontade de Deus. São hábitos negativos que ainda carregamos bastante. E existe a carência espiritual, que é própria de todos nós, porque só não é carente espiritual
aquele espírito que já desenvolveu as suas potencialidades, pode dizer, os seres sábios e bons, purificados, evoluídos. E não é o nosso caso, né, de quem está evoluindo aqui na Terra. Com raras exceções, todos nós somos almas em evolução, com muitas necessidades evolutivas. Então nós vamos lembrar também uma frase do Sermão da Montanha, onde Jesus afirma: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia vem de miséria, carência, e córdia é coração. Então o misericordioso é aquele que tem coração, tem sensibilidade, tem compaixão do carente. E o carente, então nós vimos, somos todos nós. Podemos ser carente espiritual, mas podemos ser carente moral, podemos ser carente material, tem muitos tipos de carência. E Jesus fala que o misericordioso, diz, é aquele que procura atender a carência do outro, é feliz, porque ele alcança misericórdia, ou seja, auxílio para as suas próprias carências. Então sabemos que esse misericordioso, ele encontra auxílio, ele recebe ajuda de Deus, não do seu irmão, a quem ele procurou fazer o bem, porque o seu irmão nem sempre consegue devolver na mesma moeda esse bem. A pessoa pode ser ingrata, pode ser incompreensiva, pode achar que o outro às vezes lá deveria ter feito mais, e não é do próximo que nós vamos receber a misericórdia. Nós vamos criar condições em nós para receber da misericórdia divina. E Jesus fala também na passagem citada de início, que essa misericórdia ou essa prática do bem feita de certa maneira, dentro de certas condições, é que vai aumentar a nossa fé, ou seja, a nossa sintonia com os poderes mais altos da vida. Então, como devemos fazer essa misericórdia ou praticar esse bem? Jesus fala no Evangelho que nós não deveríamos fazer o bem para sermos vistos, para sermos aplaudidos, para sermos elogiados. Ele fala mesmo que deveríamos ter cuidado para não fazer as nossas boas obras diante dos homens, para sermos vistos, mas deveríamos fazer as ocultas, ou seja, fazer com modéstia, com humildade. Então, uma das maneiras de se praticar este bem, em primeiro lugar, seria esta. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo todo sobre fazer o bem sem ostentação. E há muitas citações ali sobre esta questão, mas nós poderíamos refletir apenas isto, né? Que quem ajuda o próximo esperando algum tipo de recompensa ou de compensação, na verdade ele não está doando, ele não está amando, ele não está dando, ele está trocando, ele está comercializando, ele está agindo com egoísmo, porque ele está tentando comercializar, eu vou fazer para receber. Embora nós saibamos que existe uma lei que funciona assim mesmo, a gente colhe o que planta. Então nós sabemos que plantando o bem nós vamos colher o bem, mas não devemos plantar o bem pensando na colheita. Devemos plantar o bem pensando que somos felizes por podermos agir assim, porque Deus já nos deu essas condições de agir assim, e assim estamos preparando o nosso futuro. Então esse fazer o bem aí muitas vezes é tolerar o outro, é silenciar para que o outro exponha os seus problemas, é ter boa vontade para
com as pessoas, é perdoar as dificuldades, enfim, essas carências que nós encontramos por todo lado, né? Não é o carente material exclusivamente, se estamos listos, porque a carência está muitas vezes dentro do nosso próprio lar, debaixo do mesmo teto. As pessoas ali com quem nós convivemos, elas estão carentes às vezes de atenção, de tempo, de alguém que as ouça, de alguém que fale uma palavra de estímulo, de incentivo, que dê um tempo para elas se sentirem mais valorizadas. Nós queremos com isso dizer que esse campo é muito vasto e que ele é imenso e que todos nós podemos praticar, porque se fosse só ajuda material, só as pessoas que podem ter alguma disponibilidade de recursos materiais é que poderiam ajudar. Mas como entendemos a palavra caridade, como indulgência, como benevolência, como perdão, todos nós podemos praticar essa misericórdia que Jesus se revela. Agora, é preciso fazer então sem visar retribuição, e é preciso fazer também sem cobrar resultados. Por quê? Nós não sabemos que resultado aquela nossa atitude provavelmente meritória, que resultado ela vai conseguir. Vale aqui a gente lembrar a parábola do semeador. Jesus fala que o que semeia sai a semear, e semeando, a semente cai nos vários tipos de solo, né? Cai na beira do caminho, que a terra é dura e que a semente não consegue penetrar no solo, e ela nem germina, ela é comida pelos passarinhos. Um outro tipo de semente cai em terra pedregosa, que germina, mas não tem profundidade o solo, e ela também vem a ser crestada, queimada pelo sol. Um outro tipo de semente cai em terra boa, mas dominada por ervas daninhas, que sufoca aquela boa semente e ela não produz. E mesmo a semente que cai em terra boa e cultivada, ela produz de maneira diferente, 30, 60, 100 por um. Os discípulos não entendem bem e perguntam a Jesus, pede a Jesus para explicar a parábola. E ele fala que a semente são as boas obras, é o bem, é o ensino. Nós ensinamos pela palavra por atitudes. E que os diversos tipos de solo são os corações humanos, são as pessoas. E de fato, as pessoas são assim, como narrada na parábola. Há pessoas de todo jeito. Às vezes, a pessoa tem uma carência afetiva ou moral, ou seja lá o que for, material, e ela recebe um pequeno auxílio. Nós falamos de um pequeno empurrãozinho, né? E aquilo às vezes é significativo, a pessoa se modifica e ela se transforma e ela reage positivamente, e aquilo ajuda muito a criatura. O mérito não foi de quem jogou a semente, o mérito foi do solo, que estava já em condições de dar esse resultado. Então não vamos envaidecer por isso. O mérito foi do solo. Agora, se a semente também não germinou, o problema foi do solo, não foi de quem jogou. Nós não devemos ficar frustrados, decepcionados, achar que não adianta, não vou fazer mais o bem, porque as pessoas são ingratas, não reconhecem, não melhoram. Quer dizer, então esta espera de resultado é muito frustrante. Emmanuel escreveu uma página sobre isso, dizendo que assim como o agricultor sensato prepara o terreno e joga semente, e cultiva, e aduba, e rega, e toma todos os cuidados, mas ele fazendo tudo ao alcance dele, ele sabe que a colheita, o resultado vai depender do Senhor da vida. Pode vir uma tempestade, uma intempérie, pode vir acidentes vários e aquela lavoura não produzir.
Então ele precisa confiar nesse poder maior, que vai fazer frutificar, que vai trazer o resultado ou não. Mas ele precisa confiar para ele poder continuar plantando. Assim também, esse que joga semente, esse não é um profissional, porque o profissional que planta, de fato, ele vai escolher o terreno, ele vai adubar, ele vai tomar esses cuidados. Mas no caso da prática do bem, o semeador lá joga semente em qualquer tipo de solo. Não é verdade? Parece que é um semeador meio despreparado, porque ele joga semente em lugar que não dava mesmo resultado, jogar no chão duro. Mas é que esse chão duro, esses tipos de solo, são as criaturas humanas, e nós não podemos fazer um pré-julgamento, né? Achar, não, essa pessoa, ela é viciada, ela tem maus hábitos mesmo, ela não se modifica, e a gente desiste dela. Não podemos fazer isso. Deus não desiste de nenhum de nós. Com a doutrina espírita, nós sabemos que Ele está sempre conosco. Os bons espíritos não desistem de nós. Muitas vezes nós não estamos respondendo, mas eles continuam auxiliando, orientando, amparando, e uma hora a gente vai responder. Então nós não podemos pré-julgar, nós não podemos estar dizendo, não, esse aqui vai dar resultado, aquele ali não vai, então eu vou ajudar esse aqui, não vou ajudar aquele lá. Nós não podemos fazer isso, porque às vezes nós vamos deixar de cumprir o nosso dever com alguém que mais necessitava. Porque esse cumprimento do dever, esse ato de fazer o bem, entendamos bem isso. O maior beneficiário é a própria criatura que pratica o ato, não é quem recebe. Deus nos dá a oportunidade de nos exercitarmos na prática do bem em favor do nosso crescimento. E à medida que nós fazemos isso, nós criamos condições para receber da misericórdia divina. Então, refletindo bem sobre a questão, nós vamos entender isso. Quanto mais nós nos fortalecemos na horizontal, com o nosso próximo, no amor ao próximo, na solidariedade, em ser útil, em servir ao próximo, sem visar retribuição, sem cobrar resultado. Quanto mais nós procuramos fazer esse trabalho, nós criamos condições em nós para abrir os canais da vertical e recebermos da misericórdia divina. E aí há pensadores que dizem assim: esse bem que nós fazemos na horizontal não é causa para receber na vertical, é condição. Porque o que nós fazemos na horizontal é pequeno, é limitado aos nossos recursos, às nossas possibilidades, e as nossas possibilidades são reduzidas. Mas a hora que nós criamos condições em nós para receber da misericórdia divina, a misericórdia divina é rica, é farta, ela não dá os seus bens sob medida, ela atende às nossas necessidades, ela supre as nossas carências. Pensemos nisso. É como se fosse um reservatório de água em cima, com o encanamento e a torneira aqui. Se eu não abro a torneira para não gastar água, ela fica lá em cima, e eu não beneficio, né, a outras pessoas ou a casa com esse líquido precioso. Mas se eu abro a torneira e se eu disponho da água para o meu próprio uso, para o uso dos demais, se eu vou usando a água, o reservatório lá em cima é ilimitado, é a misericórdia divina. Alguém disse assim, que a nossa fé ou a nossa capacidade de receber a misericórdia divina em nosso favor é assim como alguém que vai pegar água no mar. O mar é imenso, é aquela imensidão de água, mas cada um pega água conforme o tamanho da sua vasilha. Se vai com uma lata de 5 litros, pega 5 litros. Se vai com uma de 1, pega 1. Se vai com uma de 10, pega 10. Não por limitação do mar,
que é enorme, mas pela limitação da nossa vasilha. E Emmanuel fala também numa das suas páginas do livro Palavras de Vida Eterna, parece que a lição número 3, logo no comecinho ali, dizendo que os dons de Deus são infinitos, estão à disposição nossa. Ele compara com os dons, por exemplo, da água, do ar que respiramos, dos bens da natureza, que estão à nossa disposição, e que os recursos espirituais também estão, mas cada um de nós alcança e usufrui apenas aquela quantidade que nós já sabemos apreciar e avaliar e utilizar para o bem. Ou seja, é o tamanho da nossa vasilha, de acordo com a nossa evolução espiritual, é a nossa capacidade de apreensão desses bens, de penetração. Então, nessas questões, nesses quesitos da prática do bem, nós falamos sobre a questão do desinteresse, de fazer desinteressadamente, sem visar qualquer tipo, seja votar nas eleições, seja gratidão, seja elogio, seja publicidade, seja qualquer tipo de retribuição. Falando sobre a questão de não cobrar resultado, porque nós não sabemos o tipo de solo. E se a pessoa não dá um bom resultado, o problema não é daquele que lançou a semente, é de onde a semente caiu. Então ele vai amadurecer com o tempo, o problema é dele. Assim também como o mérito é dele, no caso que ele der um ótimo resultado. Aquele que jogou a semente apenas cumpriu o seu dever. E finalmente, a gente procurar fazer isso não como quem tem o poder, conforme fala aqui do personagem do cinema, eu tenho a força. Fazer isso não como sendo nós os poderosos. Eu tenho inteligência, eu tenho os meios para resolver, eu tenho dinheiro e eu tiro o mundo do buraco. Nós não temos. Nós devemos procurar fazer esse bem sempre com humildade, entendendo que se nós estamos podendo fazer, é porque Deus nos dá essas condições. Se Ele não nos desse a inteligência, a habilidade, os meios para conseguir os recursos, se Ele não nos desse, se Ele não nos proporcionasse esses recursos, de nós mesmos nós não poderíamos fazer. Então, vai mais longe aquele que sabe se colocar, não como o autor da ação boa, mas se colocar como um simples instrumento de um poder maior. Assim como nós vemos em Chico Xavier, em Eurípides Barçanufo, na Madre Teresa de Calcutá. Certa vez ela recebeu um prêmio, ela pegou aquele prêmio e levou para cima, colocou as mãos postas, como quem diz, é de Deus, não é meu. E ela costumava dizer que era um simples lápis na mão de Deus. Então não vamos nos orgulhar ou nos envaidecer por qualquer ação provavelmente meritória, seja no atendimento de carência material, através da doação de recursos materiais, seja no atendimento de outras carências, como instrução, porque é um bom expositor, porque escreve páginas bonitas, porque é um bom administrador, porque é competente nisso, naquilo. Se é competente, nós espíritas entendemos. A maior das competências é a modéstia, é a pessoa entender que todos nós somos irmãos e que não somos melhores do que os outros. Nós somos iguais perante Deus e estamos a caminho da evolução. Alguém pode ter alguns dons a mais porque já cresceu mais naqueles aspectos, mas todos nós estamos crescendo. Então não há motivo. Jesus recomenda no Evangelho: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A glória é de Deus, não nossa, porque a hora que nós nos envaidecemos de qualquer ação provavelmente meritória, estaremos a caminho do fracasso. Nós espíritas cuidamos muito disso com relação à mediunidade. Os médiuns estão sempre alertados de que os bons espíritos que se comunicam através do aparelho, seja para curar, seja para instruir, seja para consolar, seja para fazer a coisa maravilhosa que for, o médium precisa ter aquela consciência de que
é instrumento, de que não é ele que faz aquilo, e de que ele não pode se envaidecer, porque a hora que ele envaidece, os bons espíritos se afastam, eles não estão ali para alimentar essas nossas imperfeições, eles se afastam, a pessoa fica sozinha, ela não consegue continuar o trabalho e às vezes até forja, produz fraude, essas coisas todas, conforme nós sabemos que a história registra. Agora, esse problema acontece, não é só na mediunidade, não, porque todos os outros campos de trabalho também acontece isso. Nós somos instrumentos do poder maior, e o requisito especial para nós aumentarmos a fé, para crescer a nossa sintonia perante os poderes superiores do bem, para nós nos sentirmos fortalecidos, confiantes, entusiasmados e superar as dificuldades, essas coisas que todos nós queremos receber da misericórdia divina, nós precisamos ter essa consciência de humildade, de não nos envaidecermos pelas ações provavelmente meritórias, mas procurarmos sim fazer o bem. É o bônus hora lá do nosso lar, que aqui na terra é essa prática do bem tão variada que todos nós podemos fazer, não precisa de dinheiro, um sorriso não custa nada e pode muitas vezes melhorar a vida de uma pessoa. Agora, é preciso a gente entender que quem faz o bem está no bem e vive bem, e quem está de mal com a vida, triste, carrancudo, sisudo e está cara feia com a vida, ele vai receber também cara feia de volta, né? A vida é uma espécie de espelho que demora tudo que nós damos para ela. Então vamos procurar nos fortalecer nessa solidariedade com o amor do próximo, na prática do bem, e estaremos criando condições para receber a misericórdia divina. Que Jesus nos abençoe. Momentos de paz, vamos procurar relaxar, sentar adequadamente na cadeira, respirar bem fundo e lentamente, esquecendo por alguns instantes os nossos problemas, sentindo as energias salutares que impregnam este ambiente serem levadas pela nossa corrente sanguínea e nos trazendo bem-estar, disposição, saúde e esperança. Agora, mais tranquilos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, suplicando a Jesus, nosso mestre e amigo, que acalme o nosso coração e amenize as nossas dores, sejam elas físicas ou morais, e atenda às nossas reais necessidades. Vamos aproveitar estes momentos de paz para enviar as nossas preces e vibrações de amor a todas as pessoas que não puderam estar aqui presentes fisicamente, mas que se encontram em nossas mentes. A todos que se encontram nos asilos, nas penitenciárias públicas, nos orfanatos, nos hospitais, a todos que estão passando por dificuldades materiais ou espirituais. Pedimos também por todos os que sofrem pela desencarnação de entes queridos e pelos recém-desencarnados, que sejam amparados e tenham compreensão diante da nova vida que se inicia. Pedimos pelos suicidas, por aqueles que estão pensando em suicídio, rogamos por aqueles que estão encarcerados no mundo dos vícios, que eles possam sentir e receber as vibrações harmônicas deste ambiente. Pedimos ainda por todos aqueles que se propõem às boas obras, que sejam sempre fortalecidos em sua fé e que jamais desistam da luta, mesmo diante das contrariedades da vida. Solicitamos aos mentores espirituais que
que visitem neste instante os nossos lares, levando para serem atendidos na espiritualidade os espíritos maus e doentes que porventura ali se encontram, levando para dentro de nossos lares fluidos salutares de paz e harmonia. Pedimos por todos nós que aqui estamos, que sejamos merecedores do passe que vamos receber e que tenhamos uma boa semana, repleta de desafios, de novos conhecimentos, que ao cairmos tenhamos forças para nos levantar e seguir adiante, e que a cada dia possamos ser um pouco melhores, sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais flexíveis, mais sábios e fraternos, aceitando as pessoas como elas são, tendo como meta a nossa reforma íntima e a aplicação dos ensinos de Jesus na nossa vida diária. Que todas as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam sentir-se bem, contagiados pelo nosso otimismo, disposição e fé. Que tenhamos sempre um sorriso amigo, um abraço fraterno e uma boa palavra para acolher a todos. Lembramos a nossa querida Nenê quando disse: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Com isso, nós pedimos aos nossos médicos que fiquem apostos para a transmissão dos passes e suplicamos mais uma vez a Jesus, médico de nossas almas, permaneça no meio de nossas vidas, hoje, agora e sempre.